A gente recebe direto perguntas de pessoas aqui sobre a questão racial na Alemanha, sobre preconceito, racismo, todo esse tipo de coisa. E, né, como vocês estão vendo, eu não sou capaz de opinar sobre isso. Não posso opinar. Quem conhece o canal Alemanizando sabe que o Rodrigo também não pode opinar sobre isso. E eu aproveitei aí esse momento de distanciamento social para chamar, então, 3 amigas para conversar com a gente aqui via Skype hoje, e elas vão trazer para vocês as impressões delas, o que aconteceu com elas desde que elas chegaram aqui na Alemanha, na Europa, e uma visão mais abrangente sobre toda essa questão, né? Então assim, como você já viu quando clicou nesse vídeo, a gente tá aqui em 1 hora, né? Então a minha sugestão é que você faça a mesma coisa que eu faço quando eu vou escutar vídeos de 1 hora, que é, sei lá, vai lavar uma louça, vai tomar um banho de banheira, alguma coisa assim, deixa tocando, porque realmente ficou bem longo, mas é porque você não sabe disso, mas eu conversei 1 hora com cada uma dessas mulheres e eu não quis cortar o que elas estavam falando, né, porque era tudo coisas muito interessantes. O vídeo poderia ter 3 horas? Poderia, mas aí você não ia clicar nele, né, O Senhor dos Anéis não vai estar rolando. Então, ficou aí com 1 hora, eu espero que vocês gostem desse modelo diferente, né? E aproveite e já deixa aqui embaixo que outros grupos de pessoas vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui na Alemanha, né? Então já dá umas ideias aí pra nós que a gente pode fazer novas entrevistas. E sem mais delongas, eu apresento pra vocês então a Pamela, a Priscila e a Thalita. Vamos lá pra entrevista. Seja respeitoso nos comentários. Se não for pra falar nada de bom ou construtivo, exerça o silêncio. Primeiramente, bom dia, obrigada por participar aqui dessa conversa maravilhosa. E a primeira coisa que eu vou te perguntar aqui é: quem é você, qual é o seu nome e como que você se identifica? Eu sou a Pamela, tenho 35 anos, veio do Rio de Janeiro, de Belfort Roxo, ninguém conhece, mas aqui estou. Eu me identifico como uma mulher negra, desde que vim morar na Alemanha, fui atingida pela questão do colorismo, algo que no Brasil eu não sabia muito, e aqui na Alemanha eu descobri que eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu sei que eu não sou uma mulher negra retinta, mas eu sou uma mulher preta. Meu nome é Thalita, eu me identifico como mestiça, mas isso é desde quando eu mudei para a Alemanha. Antes eu me identificava como branca. Eu sou Priscila, eu me identifico como uma mulher negra e como uma mulher preta, negra retinta. Num outro vídeo que eu assisti sobre isso, eu vi as pessoas reclamando sobre se autodenominar negra, que o correto é preta. Isso é uma decisão pessoal. Tá. A questão de ser preta ou de ser negra, ela é uma questão política. É uma grande questão em relação ao colorismo. Então, com essa questão da mestiçagem, essa classificação, né, acaba sendo necessária. Inclusive como um espaço de autoafirmação e de positivo. Eu sou uma mulher negra e uma mulher preta. Eu tenho orgulho disso, eu gosto disso, porque muitas vezes as mulheres mestiças, as mulheres mais claras, elas são negras, mas elas, dentro dessa perspectiva, elas ainda sofrem menos impacto porque elas estão mais próximas dessa característica mais clara, né, mais próxima do branco. E quem é você? O que tu faz da vida? Não só profissionalmente, quem é a Pamela? Conta pra nós. Bom, sou meio geek, meio nerd, tô aqui com a minha camisetinha do The Nightmare Before Christmas. Eu sou enfermeira, recém-formada em enfermagem aqui na Alemanha. Apaixonada por fotografia, adoro redes sociais. Eu acho que eu vivo mais ou menos a vida que todo mundo vive, né? Hoje em dia procurando saber um pouquinho de tudo, me informando sobre um pouquinho de tudo. Faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu sou uma mulher nascida em Minas Gerais, mas cresci a minha vida inteira no interior de São Paulo. Isso é bastante relevante quando eu penso na questão da negritude, né? Porque crescer no interior de São Paulo não é o mesmo que crescer em São Paulo, por exemplo. Fui uma criança cercada por pessoas brancas, cercadas por comunidades com amigos e com vizinhos, todos brancos. Não tinha uma comunidade negra expressiva onde eu vivia, então essa questão da identidade não existia, né? Não existia uma identidade, porque não existia uma identificação, porque eu não era como as minhas amigas, mas também eu não sabia o que eu era. Então eu sou uma pessoa em construção, que já caminhei bastante, mas que ainda está em constante construção, e eu acho que tem a ver com essa trajetória. E ter cursado uma universidade, isso também faz toda a diferença. O ambiente universitário e ter feito uma universidade em humanas, né? Eu fiz letras e na PUC São Paulo, que também, agora eu não sei como tá, mas sempre tem uma tradição muito, muito forte de movimentos sociais, de movimentos políticos. É uma universidade bastante crítica, que promove o pensamento crítico. Então, ter estado lá
foi o princípio desse começo, dessa construção dessa identidade. E daí pro mundo, né? De São Paulo pro mundo, de ter saído desse lugar, primeiro do interior, para uma cidade gigante como São Paulo, e depois dessa cidade gigante como São Paulo pro mundo, né? Eu acho que é isso. Então, acho que eu sou uma viajante, uma cidadã do mundo. Gostoso. E profissionalmente, o que tu faz? Tu não é uma viajante profissional, infelizmente, tenho certeza. Eu sou professora de língua portuguesa. Atualmente eu trabalho na universidade, sou professora universitária. E ensino português para não falantes nativos. Eu sou atualmente gerente de projetos, estou trabalhando num jogo de cartas, o Dogodash, que já é conhecido da nossa turma. Eu vim da Zona Norte de São Paulo, bairro do Limão. Estudei só em escola pública, fiz Enem e por causa do ProUni fiz faculdade. E aí, por causa de ter sorte e várias oportunidades, eu consegui passar um tempo na Alemanha em 2013. E nesse tempo que eu passei na Alemanha, eu conheci o Philipp, que é um alemão. E a gente é casado agora. Nós moramos juntos no Brasil por 2 anos e meio. E há 3 anos e meio, mais ou menos, a gente tá na Alemanha de novo. E nesse período que tu tá morando aqui na Alemanha, eu sei que tu já morou em várias cidades, né? E eu queria saber que cidades são essas. Tu morou em cidadezinhas pequenininhas e depois tu veio aqui pra Berlim. Sim, eu morei primeiro em 2013 6 meses em Berlim, que foi quando eu conheci o Philipp, e aí voltamos pra São Paulo. E aí a gente veio pra Alemanha e moramos um tempo em Wiesbaden, e a gente frequenta bastante Karlsruhe, que é a cidade que o meu marido vem, então a gente não chegou a morar lá, mas a gente tá frequentemente lá. E Berlim eu estou há quase 2 anos. Quando eu cheguei na Alemanha em 2013, primeiramente eu morei em Bonn, que fica no mesmo estado aqui de Colônia, onde eu moro, mas que de certa forma já não era assim. Colônia não é metrópole, né, gente? Não é igual Berlim, mas já é uma coisa bem maior. E Bonn já é um meio termo, né? E antes de eu vir pra Colônia, eu tava morando em Koblenz, que é uma cidade, assim, relativamente pequena, e lá já aconteceram alguns casos interessantes. E tu, Priscila, diferentemente das outras meninas aqui do vídeo, tu não mora em Berlim, não mora na Alemanha ainda, né? Mas tu tem uma relação forte aí com Berlim. Então conta pra nós onde que tu tá, onde que tu mora e qual é a tua relação com Berlim. Bom, eu no momento moro na Espanha, moro na Galícia, e minha relação com a Alemanha aconteceu um pouco por acidente, porque meu namorado mora aí e eu acabei tendo contato e voltando à Alemanha muitas vezes, a Berlim especificamente, muitas vezes por conta disso, por ter um relacionamento amoroso na cidade. A primeira vez que eu fui a turismo, fui para visitar, para conhecer, mas acabei voltando e me conectando com pessoas. Bem, no fim, tu já ficou aqui semanas ou chegou já a passar um mês em Berlim? Eu não me lembro muito bem quanto tempo tu ficou. Cheguei a passar um mês, peguei verão, o mês de agosto, eu passei o mês inteiro. E em dezembro também, final de ano, eu passei umas 2 ou 3 semanas. Então eu já fiquei grandes períodos aí, sim, em Berlim. Então tu consegue opinar sobre a vida na Alemanha um pouquinho, né? E a conversa com a Pri vai ser um pouquinho diferente da conversa das outras meninas que têm experiência na Alemanha. Um pouco mais no assunto do vídeo, eu quero saber aqui se tu convive com outras pessoas negras aqui na Alemanha. Pra dizer a verdade, não. Eu conheço pouquíssimas pessoas negras, assim. E pessoas que eu tenho realmente contato, sinceramente, eu acho que 5. Contato que eu digo ativo, né? Claro que conheço muitos, mas mais pela internet, ou amigos de amigos, mas pessoas que eu realmente conheço de forma mais íntima são pouquíssimas. E esse pessoal, todos esses 5, eles são brasileiros ou tu já conheceu uma pessoa alemã negra? Conheço pessoas alemãs negras também. E tem sido um aprendizado pra mim, muito grande. Eu tive a sorte de crescer numa família que sempre me ensinou a ter orgulho, né, das minhas raízes e tudo mais. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma sorte, mas o que eu percebo daqui é que os negros que são nascidos aqui na Alemanha, eles têm uma autoestima muito mais elevada do que a gente. Mas eu acho que isso vem de toda uma parte histórica, tirando a parte histórica da Alemanha de lado, tá, gente? Não vamos falar de nazismo nesse vídeo. A principal diferença que eu percebo conversando com as pessoas que eu conheço é que os negros que são nascidos aqui, eles sabem a história deles, eles sabem de onde veio o tataravô, eles sabem que a família veio de Gana, veio de Moçambique, veio de não sei onde, e a gente não sabe nada disso. O Brasil
foi o último país a abolir a escravidão. Daí você já vê como que isso faz diferença para criar esse seu eu, sabe? Eu conheço um amigo do meu namorado, negro, retinto, foi adotado por poloneses e vieram pra Alemanha. Olha só que engraçado, né? Nossa. E ele é uma das pessoas mais autoconfiantes que eu conheço, sabe? Que é um retrato que pra mim foi novo, porque as pessoas negras que eu conheço no Brasil não são assim. Eu não era assim. Aqui na Espanha eu não convivo com pessoas negras. Na Alemanha eu conheço algumas pessoas negras, tenho um contato, converso com elas. Basicamente, o meu círculo de amigos é bem diverso e eu acredito que a minha diversidade aqui é até maior do que no Brasil pelo fato de eu ter contato com pessoas do mundo inteiro. Então aqui eu tenho amigos refugiados da Síria, do Sudão, da Somália, Senegal e Nigéria, da Latinoamérica inteira. Tenho vários amigos brasileiros. Eu quero saber agora qual é que é a tua percepção sobre a representatividade negra aqui na Alemanha, né? Se tanto na publicidade quanto na mídia, se tem pessoas não brancas ou não. Por incrível que pareça, a questão da representatividade aqui na Europa, e eu vou dizer Europa, porque eu já andei em alguns países aqui, e eu acho que a questão da representatividade na Europa ainda é maior do que a do Brasil. Eu percebo, nas vezes que eu fui para a Alemanha, ou mesmo aqui, eu percebo muito mais a presença de modelos e pessoas negras em propagandas, em marcas que têm um glamour, vamos dizer assim, e elas estão sendo representadas por pessoas pretas, inclusive. Inclusive, a primeira coisa que me impactou quando eu cheguei, assim, a primeira vez na Europa e levei um susto, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu percebi como as propagandas e o marketing brasileiro tem um problema muito sério que eles precisam resolver urgente, né? Pra ser sincero, eu não sei. E aí eu perguntei pro meu marido, você conhece algum artista alemão que seja negro? E aí ele falou, eu acho que é o Xavier Naidoo, que é um cantor. Na real, na leitura, vamos dizer assim, fazendo a leitura racial dele, ele não é negro, ele é uma pessoa de cor, mas como a pele dele é escura, e aqui na Alemanha, pele escura, negro. Basicamente isso. Eu tô falando escuro, não tô falando preto, qualquer coisa que seja diferente de branco. E aí ele falou do Xavier Naidoo e eu falei, mas o Xavier Naidoo pra mim não é preto, mas tudo bem, é a leitura que os alemães fazem. Inclusive, lá no canal, quando a gente abriu para as perguntas, teve uma menina que perguntou explicitamente sobre aquela mulher que fez a Germânia no clipe do Rammstein. Sim. Não sei se tu viu isso. E o que tu sentiu quando tu viu uma mulher negra representando a Alemanha, né? Representando a Germânia? Eu achei particularmente o máximo. Eu gosto de Rammstein. Eu acho que eles não fizeram aquilo por um acaso, né? Não. A gente tá vivendo um cenário, vocês já falaram em vários vídeos, com essa coisa de extrema-direita tá sendo... É uma realidade em todos os países do mundo. É claro que aqui não seria diferente. Então eu achei muito válido, até mesmo porque ela é belíssima. Ela é uma atriz, né? Aí de Berlim, também muito engajada. Tem que ter culhão pra fazer um papel desse. E ela fez bravamente. Eu gostei muito dos posicionamentos dela depois. Mas eu acho, sim, que existe uma representatividade. Eu vejo bastante coisa. Eu vejo muita publicidade problemática também. Não sei se vocês ficaram sabendo do escândalo que teve com uma rede de farmácias aqui, que os produtos para cabelos afros e cacheados estão começando a chegar nas prateleiras e, não vou falar o nome, mas uma outra drogaria que não é aquela que a gente mais ama, eles fizeram um anúncio para um determinado produto com cabelos afros, mas falando especificamente que aquilo era para curar o seu bad hair day. Pro dia que seu cabelo acordar feio, e era uma modelo com cabelo menos afro do que o meu ainda. E aí, bem inserido nesse assunto, eu queria saber como que é para comprar produtos, principalmente produto cosmético, produto pro cabelo, se tu encontra maquiagem no teu tom de pele, se tem, em vários tons de pele também. Base pra minha pele tem, porque apesar de ser uma sociedade super branca, tem o contexto de imigração e tem a galera do Oriente Médio que tem a pele com um tom parecido com o meu, então eu nunca tive dificuldade de achar produto pra pele quando eu precisei. Eu acho que em Berlim até tem alguma coisa em relação à maquiagem, principalmente as grandes marcas, mas as marcas mais populares eu pelo menos não achei quando eu fui. Eu acho que nas drogarias comuns, essas que a gente vai sempre, já são umas coisas assim, não tão inclusivas, porque são tons, não tem todos os tons, às vezes é uma marca ou outra que disponibiliza, mas se você precisar de mais tons, você vai ter que ir para uma loja
Assim, as perfumarias. Mas daí, quando tu tem que comprar nas perfumarias, é mais caro. Seria mais de luxo ou alguma coisa assim? Aí já seriam umas coisas mais assim, acima de 30. Mas vale a pena. Eu tô maquiada aqui, ó, gente, belíssima. Aqui, quando eu cheguei, faz 2 anos que eu estou aqui, quando eu cheguei, eu tive um pouco de dificuldade, mas eu tenho a sensação agora de que, eu não sei se aconteceu alguma mudança no mercado, não sei o que aconteceu, que agora tá mais fácil. Eu acho que houve uma revolução muito grande nos últimos 2 anos, principalmente depois que a Rihanna começou a produzir maquiagem, que ela mostrou pro mercado que não tem desculpa pra não ter pra todo mundo, porque se tem 10 tons pra pele branca, tem que ter 10 tons pro tom mais escuro ou pro médio. Então, eu particularmente me sinto bem servida aqui. Agora, cabelo ainda é um desafio e muitas vezes é preciso comprar produtos de sites especializados ou tem um site brasileiro aqui que vende produtos brasileiros. E pro cabelo eu trago tudo do Brasil. Porque mesmo os produtos que eles dizem que é para cabelo encrespado, né, o cabelo encaracolado, né, não funciona, né? Coisa pra Lock Guerrara, né, pra cabelo cacheado, até tem, mas é o cabelo cacheado fino, né, não é o meu cabelo cacheado. Então esse tipo de ativador de cacho, sei lá o que, não funciona no meu cabelo. O cabelo crespo, ele tem uma necessidade de óleo, né, e não pode ter álcool. E a maioria dos produtos tem álcool e pouco óleo. Mas tem, sim, o mercado, e eu tenho, inclusive, um aqui perto da minha casa que você acha realmente de tudo que você precisar. Extensão de cabelo, produtos químicos, produtos para cuidado. Tem de tudo mesmo, mas é o que a gente chama dos afro-shops aqui, né? Tem inclusive produtos brasileiros, na Amazon, por exemplo, você pode comprar produtos do Brasil. A próxima coisa que eu queria saber, e a gente já conversou sobre isso tanto recentemente quando eu te chamei para essa entrevista, quanto na vida, o que eu quero saber é, a tua mudança, saindo do Brasil e vindo morar na Alemanha, mudou de alguma forma como tu te vê, como tu te identifica? Nossa, total, ou não? Como eu já falei antes, né? No Brasil eu sempre tava nessa dúvida, o que eu sou, porque eu tenho ancestralidade afro, então tá no meu sangue sim, mas na minha aparência eu não tive nenhum problema profundo por conta da minha cor. Então, pra mim era aquela questão de racismo estrutural, de pressão estética, do cabelo, dos traços. E aí aqui eu tenho essa vivência. Aqui é difícil arrumar trabalho, aqui é difícil ser levada a sério. Todas as vezes que eu vou para amigos brasileiros, porque várias vezes eu faço esse trampo de ir lá renovar um visto porque eu falo alemão. E muito difícil desenrolar a conversa, bem difícil a pessoa conversar comigo e às vezes conversa num tom assim, ríspido, assim, escroto. E aí eu fui desenvolvendo uma casca mesmo, porque no começo eu ficava muito chateada e eu achava que o problema era que eu não estava falando alemão bem o suficiente ou que eu não estava me expressando bem o suficiente. E aí eu vi que não, meu problema é o preconceito deles. Então esse tipo de coisa que foi trazendo em mim isso, tipo, de falar, por que eu tô negando isso? E por que eu não vou mais atrás disso? E aí eu fui meio que começando a aprender, e eu tô nesse processo de aprender, de ouvir, de conversar, de falar com os amigos que já estão nesse processo de construção de identidade, já estão num nível mais avançado, já estão mais seguros, porque aí você fica mais seguro com você mesmo, quando você sabe quem você é. A construção de uma identidade, ela nunca termina. Eu acho que o tempo todo a gente está aprendendo, mas eu não vejo que a Europa tenha impactado na minha percepção sobre mim mesma ou sobre a minha negritude. Eu acho que, como eu disse anteriormente, essa construção aconteceu em São Paulo, aconteceu na universidade. Então eu vim para a Europa muito consciente do que eu era, de quem eu era, de que eu era uma mulher negra, uma mulher preta, retinta, de cabelo crespo. Então eu vim um pouco preparada para o que eu ia encontrar. Então não foi um choque. Você passando a ser praticamente a única pessoa preta dos lugares, teve que mudar sim, porque eu percebi que eu precisava saber exatamente as minhas questões enquanto pessoa preta para poder me sentir à vontade dentro desse ambiente, sabe? Então foi quando eu realmente comecei a me informar
E eu passei pela transição capilar até aqui na Alemanha também, né, que eu assumi o cabelo crespo e tal. Eu achei as pessoas ao meu redor extremamente receptivas, entendiam a minha dificuldade em lidar com a minha própria imagem, né, porque cabelo para uma mulher negra é um assunto muito delicado. Foi uma fase muito difícil, mas principalmente por ver... Não sei, acho que as minhas características sendo avaliadas de uma outra forma e percebendo que a estrutura não me freava mais por elas, para mim foi um processo muito doloroso, sim, porque aí você meio que revive tudo que você já passou no Brasil, sabe? Você fica se perguntando por quê, e aí você tem várias fases, você se revolta e você fica triste, você quer mudar o mundo, mas... não tem como, né? E depois essa redescoberta através das pessoas que vivem a negritude de uma outra forma que eu, como os meus amigos, né? Que têm ascendência africana e moram aqui. Eu acho os negros que eu conheço particularmente muito politizados, muito bem educados em relação às questões raciais. Então, para mim, até hoje tem sido um caminho muito libertador e muito enriquecedor que eu procuro passar para frente, né? Conversando com familiares, conversando com amigos, educando amigos também. Mudou muita coisa mesmo, assim. Eu procuro beber um pouco dessa fonte de autoconfiança também e de educação e procurar saber um pouco mais. Agora, essa questão da formatura, principalmente para mim, foi uma quebra de barreiras em vários sentidos, vários questionamentos internos também, um pouco de querer... É um título que muitas pessoas me deram, mas que eu, assim... com todo carinho do mundo, declino essa coisa da brasileira. Eu vim de uma região muito pobre no Rio de Janeiro, eu vim de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, sabe? Então, agora que eu sou formada em enfermagem na Alemanha, as pessoas querem muito me colocar na caixinha da meritocracia, sabe? Mas aí existem várias questões que a gente tem que colocar dentro, sabe? Eu vim de uma família que sempre prezou muito por educação. Eu tive as oportunidades, sabe? Porque se coloca muito... É claro que teve esforço, gente. Estudar em alemão não é fácil, estudar em português também não é fácil. Mas eu acho que é muito fácil a gente colocar as pessoas num pedestal e achar que todo mundo que simplesmente quiser e fizer vai conseguir, sabe? E não é por aí, entendeu? Não. Eu acho muito importante essa representatividade, principalmente agora na área profissional que eu atingi, mas eu acho muito importante sempre não virar um joker para as pessoas que jogam a carta da meritocracia. Tipo, ela conseguiu, sabe? Mas eu sei... inclusive, através do meu tom de pele também, porque alguns caminhos para mim foram um pouquinho mais largos, sabe? Eu acho que a gente nunca pode se esquecer disso. Eu queria saber também como que é a tua experiência aqui, né, na Europa. Se tu pensa que o racismo aqui é mais velado, se ele é mais direto ao ponto, se ele é mais na cara, se ele é mais violento. Como que é o contraste aí do racismo no Brasil e aqui? Eu acho que de modo geral, pelo menos nos lugares em que eu frequento, assim, aqui na Espanha e em Berlim também eu senti isso. Eu acho que ele é um pouco mais velado também, né? Eu não senti uma confrontação direta no sentido de me expulsarem ou de criticarem a minha presença e tal, mas é sempre olhares. O que eu percebo mais é uma questão bastante forte de assédio, assim. Um assédio maior. Também não um assédio explícito, não é... Isso acontece algumas vezes, mas não é tão explícito assim. Mas, por exemplo, num restaurante e aí o garçom vem e te faz uma brincadeirinha. Ou então ele vem e toca você, esbarra, alguma coisa assim. E algo que ele não faria com uma outra pessoa branca. E assim, no primeiro momento eu até pensei, ok, é brasileira, né? Mas não, explicitamente, ele acha que ele tem direito sobre esse corpo negro. E então isso eu percebo assim bastante. E muitas vezes as pessoas comentam isso, né? De que eu sou muito séria, assim, muito dura, muitas vezes um pouco por isso, para manter um distanciamento.
você nem parece a típica brasileira e simpática e legal, não dá pra ser legal. Eu tô falando só pela minha experiência, tá? Eu entendo que aqui na Alemanha não existe só o racismo, existe preconceito entre os povos, porque o cara é polonês, o cara é russo e tal. Só que o russo, o polonês, o alemão, o turco, eles são racistas contra negros também, entendeu? Então é tipo um sendo racista com o outro, sendo preconceituoso e tarará. Então é bem louco isso. Aqui na Alemanha já rolou em sala de aula, sei lá, a galera jogar coisa pra ficar presa no meu cabelo e dar risada. Isso numa sala de aula com adultos, tá, gente? Não ser falada diretamente quando eu tô com meu marido. Eu tô desenvolvendo o Double Dash. E vários eventos que eu fui, as pessoas vão diretamente a ele, porque ele tá ali do meu lado. E eu tô com a camiseta falando que é o meu jogo. Mesmo assim, as pessoas vão perguntar pra ele: ai, que legal, esse jogo é seu? E aí ele fala: não, na verdade a desenvolvedora é a minha esposa, ela tá aqui, você pode perguntar pra ela. Várias vezes. A família dele sempre foi super legal comigo, mas indo em eventos que tem outras pessoas, amigos da família, a galera, ai, que exótica e não sei o quê. E eles, tipo, falam as coisas sem pensar. Falam: nossa, sua pele, posso encostar no seu cabelo, e, tipo, como se eu fosse um bicho no zoológico. E eles fazem com uma naturalidade, eles não conseguem enxergar o quão ofensivo é. Eu não chego e falo: nossa, olha, seu olho é tão azul, eu vou botar o meu dedo pra ver se tem água dentro. Enfim, na Rossmann sempre tem que estar com identidade, porque se eu ousar pagar com cartão, drama. Eu tenho que mostrar que o cartão não é roubado. Já rolou na polícia, eu fui atropelada e a polícia falou que foi minha culpa. Eu tava de bicicleta e aí um taxista entrou sem dar seta na minha direita e me atropelou e foi embora. E a polícia achou que foi minha culpa isso. Eu acho que depende muito da faixa etária. A gente não pode esquecer, eu principalmente, né, enfermeira, a maior parte da população alemã são pessoas da época da guerra, pessoas que nunca viram, às vezes, uma pessoa preta na vida. Então, eu acho que, diferente do Brasil de ser essa coisa de estrutura, eu acho que aqui é uma coisa mais em relação à pessoa mesmo, sabe? Essa questão da estranheza, se é que você pode chamar assim. Eu acho que muitas vezes é uma forma de demonstração de poder também. Porque eu acho que a pessoa que ofende aqui, ela sabe o quão poderoso é esse tipo de coisa, mas eu acho que aqui também tá ligado até mais do que no Brasil em relação ao colorismo. Eu acho que aqui eu já sofri mais xenofobia do que racismo, pra dizer a verdade. Eu acho que racismo aqui aconteceu, como eu falei, essas coisas das microagressões e tudo mais, mas racismo diretamente, assim, alguma coisa mais grave, até agora só aconteceu uma vez no hospital. Eu tava estudando ainda na época, não foi agora depois de formada, que um paciente falou que nós escravos somos uma gente muito preguiçosa. Mas aí eu já percebi que a forma de ação, pelo menos nesse caso, já foi outra, sabe? Imediatamente as pessoas foram confrontar esse paciente, porque apesar de ser um senhor de idade, ele era uma pessoa sã e não tinha nenhum motivo para ele me agredir daquela forma. Acontece às vezes de alguém olhar estranho, mas como eu disse, eu acho que aqui na Alemanha é mais uma questão de origem, de onde você é. Eu acho que acontece sim, mas vem depois. Eu ainda acho que de onde você é muito mais importante do que quem você é, à primeira vista. Interessante, porque isso eu até nem tinha colocado na lista originalmente das perguntas, mas foi uma coisa que eu pensei depois de perguntar se tu consegue diferenciar quando é uma agressão racista e quando é uma agressão xenofóbica. Eu acho que é disparado. Sabe por quê? Os meus amigos alemães pretos sofrem muito mais racismo do que eu. Nascidos aqui. É uma coisa que, assim, é muito difícil. E eles já conversaram isso comigo também. É claro que não existe verdade absoluta em lugar nenhum, mas tem as experiências das pessoas, né? Então é muito difícil eles falarem: de onde você é? Eu sou de Bayern, eu sou de Colônia. Não, mas de onde você é mesmo? De onde você é realmente, sabe? Uhum.
E tem gente que já é a terceira geração que nasceu aqui. E assim são os turcos e assim e por aí vai. Porque é importante pensar que racismo e xenofobia são coisas diferentes, né? Então, acho que muitas pessoas, elas vêm para a Europa, pessoas não negras, vamos chamar assim, porque principalmente do Brasil, não dá para dizer que são brancos, né? Então, essas pessoas, elas vêm para a Europa e elas também sofrem um tipo de discriminação, elas também sofrem, elas também têm um sofrimento, isso é claro que é real, mas o racismo, ele é outra coisa. Então, assim, muitas vezes elas sofrem por ser racializadas, né, por justamente não ser brancas, mas às vezes é uma questão de rejeição ao estranho, ao estrangeiro. Não é que uma pauta desmerece a outra, né? Eu acho que existe sim, os imigrantes, eles têm as suas dificuldades e elas têm que ser respeitadas, mas a população negra, ela sofre ainda mais, né? Então, além de ser estrangeiro, ela ainda vai sofrer por ser negra, assim. Tu sente alguma diferença nas tuas experiências em cidades menores aqui da Alemanha e nas cidades maiores? Porque eu lembro que quando tu veio visitar aqui Berlim ano passado, tu me falou uma coisa que me marcou muito, e se tu quiser compartilhar isso com o pessoal, seria legal. Que eu falei que como é que foi que em Berlim ninguém me olhava 2 vezes, né? Isso. E aqui em Colônia também, por isso que eu decidi voltar pra cá também. Eu quis voltar pra cá porque eu acho que aqui eu consigo viver sem me tornar um ponto de referência, sabe? E em outras cidades menores, onde eu já estive, inclusive visitando, eu percebia que tava chamando muita atenção, sabe? Porque acho que uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção é que, assim, uma coisa é você tá num ambiente onde várias pessoas negras passam e frequentam, mas aqui realmente muitas vezes eu sou a única. Eu sou a única pessoa preta no trabalho, eu sou a única pessoa preta na escola, eu sou a única pessoa preta na festa, então assim, era meio sufocante. É muito claro, assim, a diferença entre, por exemplo, Corunha e cidades como Dublin, que eu também vivi, e Berlim, que eu passei aí alguns períodos, né? Então, isso, acho que a questão de ser... As 2 cidades que eu citei, né, Dublin e Berlim, são cidades também internacionais, né? Também esse caráter mais metrópole, digamos assim, né? Apesar de ser cidades pequenas, mas tem muita gente de todos os lugares. Então, traz um ar um pouco mais descontraído e mais tranquilo em relação a isso. Eu acho que você sente muito mais quando você mora numa cidade pequena. E aqui eu sinto... É isso, né? Os olhares, essas questões aí que a gente já conversou. Aqui tem muito mais diversidade, aqui em Berlim, do que em Wiesbaden ou em Karlsruhe. Eu acho que tem vários alemães em cidades pequenas da Alemanha que não têm amigos de cor ou não brancos. E isso reflete meio que num medo, numa falta de vontade de conhecer coisas diferentes. Então, todas as vezes que eu tava em Wiesbaden e eu participava de algum evento pra conhecer gente, um meetup, alguma coisa, ninguém falava comigo. Ninguém. Eu mudei pra Berlim também por isso, pra ter oportunidade de exercer mais a minha sociabilidade, porque na cidade pequena tava bem difícil e era muito engraçado, porque agora vivendo a quarentena foi muito sussa. Quando eu tava em Wiesbaden, eu tava vivendo a quarentena sem ser quarentena. Não tinha nada pra conviver socialmente. Eu tinha o meu curso, que as pessoas realmente não estavam interessadas em ser amigos ou socializar. E eu tinha o meu trabalho, que eu trabalhava de casa. Então eu não tinha convivência com ninguém fisicamente. Então eu fiquei meio que isolada por... 1 ano e meio. E como que é a experiência andando na rua e tendo um relacionamento com um namorado branco? Ih, vamos chamar de palmiteira. Você tá querendo dizer se a gente já sofreu algum tipo de discriminação? Não, até hoje não. E a família dele foi de boa? Totalmente. Olha, isso realmente eu não tenho que reclamar. Tanto relação passada, tanto quanto nessa... Assim, não faz a menor diferença, nunca fez, acho que nunca fará também. Eu sou muito privilegiada tendo um marido branco aqui. Não só porque ele é branco, mas por ele ser alemão mesmo. Isso facilita bastante a minha vida em vários aspectos. Já precisei
dele quando eu fui atropelada, por exemplo, que os policiais começaram a gritar comigo. Ele gritou com os policiais e falou pra eles não falarem assim comigo, que eles não tinham direito de falar assim comigo e que eles estavam completamente errados e blá blá blá. Então ele usou o privilégio dele pra me defender e pra baixar a bola dos policiais, e os policiais baixaram a bola. Então não é só vendo o meu privilégio de ter um marido branco, é também ter um marido branco que tá ligado que a galera não é legal com quem não é branco. E aí o marido branco já é uma mão na roda pra mim. Eu fico pensando, pra quem não tem um marido branco, deve ser muito, muito difícil passar por várias coisas aqui. Bom, no meu caso, o meu namorado é brasileiro. Eu acredito que o fato dele ser uma pessoa que apresenta uma característica ética antirracista é algo dele, é um valor que ele tem dentro dele. Então, independente do lugar em que nós estivéssemos, isso acho que seria um encontro, e esse encontro poderia acontecer. Mas eu namorei um inglês uma vez, branco, e a relação também era bastante tranquila. Mas eu acho que isso é mérito meu. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando você vem pra cá com uma identidade construída e você sabe quem você escolhe melhor seus parceiros, no sentido de que você não aceita o lugar de troféu ou de minha namorada exótica, né? Eu só me relaciono com pessoas que sabem, que olham pra mim e veem uma pessoa. Então eu acho que eu sempre me coloquei muito claramente e nunca me permiti relacionar com uma pessoa que não fosse antirracismo, uma pessoa que não entendesse quais eram as questões raciais, justamente para não ter que me confrontar com esse tipo de violência dentro da minha casa. Eu já tenho que enfrentar isso lá fora, não dá pra enfrentar esse tipo de briga em casa, né? E o que eu quero saber é qual é o teu relacionamento com a polícia. Se tu sente que aqui a polícia tem uma pegada racista como tem nos Estados Unidos e no Brasil também. Bom, pessoalmente, eu não percebo, assim, não senti uma hostilidade ou uma postura da polícia como acontece no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar a escolta de um presidiário preto com policiais, e eu acho que foi exatamente da maneira como deveria ser sempre, sabe? Totalmente respeitosos. Era um homem enorme, né? Que chegou com o braço quebrado na emergência e tudo mais. Muito respeitosos, sim, mas eu me lembro que chegou uma parte onde as piadas começaram, sabe? Acho que polícia, em qualquer lugar do mundo, realmente, sempre existe um pouco de abuso de autoridade nesse tipo de situação. Eu acho que os casos que tem de violência policial aqui na Alemanha, proporcionalmente falando, comparando com o Brasil, é bem menos. Até os Estados Unidos, que é super violento, mata bem menos do que o Brasil. A polícia da Alemanha mata, tipo, 10 pessoas por ano, sei lá, é um número... Sim, 10 pessoas em geral, né? Então, não 10 pessoas negras, só pra deixar claro no vídeo. No geral. Exatamente. Tá. No geral. Então, tipo, é outro tipo de violência, mas é uma violência psicológica, uma abordagem escrota. Tipo, é meio que... é diferente. Não é que eu tô temendo pela minha vida todas as vezes que a polícia me para, mas eu sei que eles vão ser super escrotos comigo. Próxima pergunta. A próxima pergunta aqui já é se tu tem alguma história marcante, positiva ou negativa, que tu queira compartilhar. Uma experiência muito boa pra mim é essa questão da representatividade. Eu percebo a felicidade, nem posso falar muito não, porque senão eu choro. A felicidade das faxineiras, por exemplo, africanas, quando me veem. Pra elas é realmente uma representatividade. Eu estar ali no mesmo time que elas ajudam a limpar, sabe? Eu percebo o orgulho delas, assim. Uma vez eu fiz um estágio no jardim de infância também que tinha uma única criança negra e pra ela foi maravilhoso. E eu me lembro dela, olha, você é igual a mim! Finalmente alguém igual a mim! Então foi muito bom. De histórias boas são as pessoas que eu conheci porque elas têm essa empatia e estão passando por isso ou até pior. Eu tenho
amigos que estão sofrendo muito com o trabalho, com essas coisas. E aí eu tento ser uma pessoa aliada que está fazendo alguma coisa para ajudar, seja aí, sei lá, traduzir alguma coisa, seja ajudar a resolver burocracia. E aí nisso eu fui conhecendo pessoas maravilhosas. E aí eu tenho um grupo de apoio aqui, um grupo de pessoas que me apoiam, que estão sempre comigo, que sabe, me motivam. Então é muito legal ter esse senso de comunidade, principalmente sendo imigrante, porque é muito solitária a imigração, né? Você está fora do seu habitat natural, vamos dizer assim. Você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos. A possibilidade de conhecer pessoas, você pode conversar e contar uma história e a pessoa fala, nossa, pode crer, já passei por isso. Não sei o que, eu sei como que é. Ou, enfim, trocar experiências. Eu acho que é o que eu estou passando agora e a única coisa que eu posso compartilhar é isso. Tipo, o companheirismo, a dedicação, a galera se defender e se colocar junto, eu acho que isso é bem legal. Mas experiência ruim, eu acho que a pior que aconteceu, que eu inclusive já compartilhei em um outro vídeo do YouTube, foi quando uma vez, logo assim no começo, que eu morei aqui na Alemanha, não sabia ainda direito usar o transporte público, entrei no metrô, já estava meio atrasada e deixei para comprar o bilhete dentro do metrô. E haviam outras pessoas na fila para comprar o bilhete. E aí entraram os controladores, mas eles só controlaram a mim. Todas as pessoas ficaram lá intactas para comprar os tickets, mas eles foram super grossos comigo, sabe? E me tiraram do metrô e gritaram comigo. E eu inclusive falei com as pessoas, mas eu também tô na fila, fala para eles. E ninguém falou nada, sabe? Nada, absolutamente nada. E eu me lembro que quando eu falei esse tipo de coisa no vídeo, as pessoas queriam tirar a minha narrativa da história, sabe? Aí vem essa história do vitimismo. Mas se tivesse comprado, mas aqui na Alemanha não é assim, que não sei o quê. E essas são as microagressões, porque você não pode me dizer que foi aleatório o que aconteceu, sabe? Por que não aconteceu com outras pessoas que estavam dentro do transporte público, sabe? Uhum. E na época eu fiquei muito mal com isso, porque era uma coisa muito pessoal e que foi totalmente, assim, tirada de mim essa narrativa, e foi muito difícil para mim lidar com isso, porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje estão tomando essa proporção porque as pessoas aguentaram por muito tempo. E é por causa de muitas coisas assim que as pessoas pretas são... como que eu vou dizer? Muitas pessoas adoecem por causa disso, porque são coisas que acontecem constantemente que você não consegue se abrir com as pessoas, justamente porque você vai ouvir, mas não é assim, sabe? Sim. É o tipo de coisa que eu sei que soa meio forte, mas você nunca vai saber o que é passar por isso, né? E quando a gente fala isso, e quando seu amigo preto fala isso pra você, não é que ele quer dizer que a sua vida é mais fácil ou tudo mais, é simplesmente que por uma coisa que é visível, que é palpável até, é uma verdade. Todo mundo tem a sua dor, né? Sim, exatamente, mas existem dores que somente determinadas pessoas irão sentir e outras não. Eu não posso falar, por exemplo, para um cadeirante que quando acontece alguma coisa difícil com ele, que ele fica chateado, não fica assim. Eu nunca vou saber o que é isso. E por aí vai, com muitas outras situações na vida. Eu tive uma situação aqui na Corunha em que... explicitamente foi uma questão de racismo, porque eu fui ver um apartamento e aí a pessoa que eu havia combinado, nos falamos por telefone, então ela não tinha visto minha foto por WhatsApp, nada, ela sabia que eu era estrangeira, então não era pelo fato de ser estrangeira, ela sabia que eu era estrangeira, combinamos um horário, inclusive eu combinei com uma amiga que é daqui, que me acompanhar, para que ela me acompanhasse e tal, e ela tava vindo, assim, 11, o encontro seria, sei lá, meio-dia, e era 11h15, minha amiga tava vindo para me encontrar pra gente poder ver o apartamento. E eu mando uma mensagem pra corretora por WhatsApp.
E aí eu mando, olha, aqui é Priscila, tal, tá tudo certo, tô indo já pra ver o apartamento. E aí quando ela vê a minha foto, ela fala, acabei de alugar o apartamento. Assim, tipo, ela nem me deu a oportunidade de ver. E isso aconteceu outras vezes. Então não é uma vez, né? Aconteceram outras vezes, mais 2 vezes, a mesma situação. Conversar por telefone, combinar, e aí quando falar com o WhatsApp com a pessoa, ela rejeitar e falar que já tinha alugado o apartamento. Então, isso fica bastante claro aqui no centro da cidade, e aí, naturalmente, quando você anda pelo centro, você não vê uma população negra vivendo ali, morando ali. Né? Eu trabalhava no passado numa startup, e aí o dono é da Áustria, um dos donos, e teve a festa de verão, e eu tava conversando com um amigo meu do Chile, e a gente trocando ideia, e aí ele virou e falou assim... vocês são da América do Sul, né? É um lugar muito perigoso, tem muita malária, muitas doenças, né? Não, e aí ele falou assim, eu conheço o filho do rei ou do príncipe da Ilha de Páscoa, mas ele não é assim que nem vocês, ele é branco. E a gente falou assim, que nem nós como ele. Sei lá, ele é normal, ele é que nem eu. E aí a gente, tipo, falou, então a gente não é normal. Ele, não quer dizer isso, mas é que eu sou daqui. Pra mim o normal é ser que nem eu. Vocês não são como eu. E aí a gente pegou e falou, sua conversa tá bem desagradável, a gente prefere não falar mais com você. E aí veio alguém, tirou o cara de lá, porque ele ainda tava tentando convencer que ele era muito legal e que ele não tinha preconceito com pessoas não brancas, blá blá blá. Pra gente terminar aqui, a última coisa que eu queria é que tu passasse alguma mensagem, né? Alguma coisa que tá aí passando no teu coração pro pessoal que tá assistindo esse vídeo. E se tu tivesse uma coisa pra dizer pras pessoas, uma dica para as pessoas ajudarem na causa antirracista, o que seria isso? Estudem. Entendam o que é o racismo estrutural, principalmente. Eu acho que essa é uma pauta que precisa ser entendida, compreendida, refletida, né, por todas as pessoas, principalmente no Brasil, porque isso como o nosso sistema ele é muito complexo e ele é menos explícito, ele é mais velado, ele é mais difícil de identificar claramente, né, como aconteceu com os Estados Unidos ou na África do Sul ou outros países que tiveram um apartheid. As pessoas não entendem, né, e além disso, somado a essa ideia, né, de que não é fácil de identificar, com essa ideia que foi colocada na nossa cabeça de que não existe racismo no Brasil, que todo mundo é mestiço e que é tudo bonito. Então, essa ideologia ainda faz muito parte esse tipo de pensamento ainda faz muito parte da sociedade de um modo geral. Então, é muito difícil você identificar isso. Olha, eu acho que principalmente, assim, o que vocês estão fazendo dar espaço para pessoas como eu e como as outras meninas que vão falar também, para poder falarem um pouco sobre elas, sabe? Porque a gente tá engajado nessa situação, mas a gente é muito... Assim, pessoas pretas, pessoas de cor são pessoas plurais, sabe? Eu acho que o único conselho que eu posso dar e o que eu espero é que vocês cuidem bem, assim, não só as pessoas brancas que estão assistindo, mas as pessoas negras também. Cuidem melhor das pessoas pretas que vivem ao seu redor, sabe? E mais do que tudo, escutem e respeitem. Eu acho que é um conselho que serve para muitas situações na vida. Nem tudo a gente precisa ter uma opinião, sabe? E para os meus amigos brancos, de modo geral, estudem também, porque é preciso entender que o racismo estrutural, ele também interfere na sua vida, né? Ele também atrapalha a sua vida. E você também é vítima do racismo estrutural. Então, muitas vezes a sua atitude ela é racista, mas não é simplesmente porque você quer, é porque você está condicionado, você está no meio que te leva a pensar dessa maneira. Então, saber o que é, poder se refletir, poder pensar sobre si mesmo e sobre suas posturas é muito importante. E a única maneira da gente combater isso, ou uma das melhores maneiras de combater isso, é com conhecimento, é com formação e escutando outras pessoas. Escutem também essas pessoas, esses intelectuais negros, saiam desse lugar
de pares, né? E escutem outras perspectivas, outras filosofias, o que elas estão dizendo, né? A ideia não é separar, é unir, mas unir de forma justa e de forma equilibrada para todos, né? Fiquem do nosso lado, sabe? A gente não tá cobrando conta nenhuma de vocês, sabe? Ou de quem se sente ofendido, como a gente já falou anteriormente. Não é uma cobrança, é simplesmente um convite para se juntar e aprender, porque a gente está aprendendo também. Pessoalmente, estou engatinhando, estou aprendendo, e eu acho que a minha dica é essa: escute as pessoas, ouça o que elas têm para falar, ouça as histórias delas, não julgue, não aponte dedos. Eu já fiz isso e eu me arrependo, porque hoje em dia eu entendo que a conquista da própria identidade é uma luta, é uma batalha difícil até você entender as situações que você passou. E é bem mais complicado do que parece. Então, quanto mais informação, quanto mais escuta tiver a respeito desse assunto, melhor vai ser uma compreensão de si mesmo, uma aceitação de si mesmo e essa construção mesmo de identidade que eu tô falando o tempo todo, que eu acho que é super importante. E esse posicionamento como população negra, como tal. Enalteçam as pessoas pretas, sigam pessoas pretas, deem valor ao trabalho das pessoas pretas, sabe? Seja um bom aliado, escutando, dando espaço, dando protagonismo, dando mais visibilidade, indicando pessoas negras para trabalhos, enfim, dando uma força para os projetos. E procurem intelectuais, artistas negros, vejam o que eles estão dizendo, o que eles têm para dizer. Os próprios influencers são pessoas bastante importantes nesse processo, porque elas trazem uma narrativa pessoal, uma vida a partir da sua vida, né? Elas ocupam esse lugar de fala com bastante propriedade, então sempre vai ter alguém que você consegue se identificar de alguma forma. Seja essa pessoa construtiva. Façam com que essas pessoas existam, porque a gente só não está ainda onde não deixaram a gente chegar. Muito obrigada, né, mais uma vez por ter participado, por ter tirado aí 1 hora do teu tempo para conversar comigo. E, né, eu espero que você tenha tido uma boa experiência nesse vídeo. E te agradeço aí do fundo do coração pela participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre bom poder estar aqui, poder falar sobre esse tema. E espero que tenha sido clara. E obrigada a vocês também pela oportunidade. Espero nos vermos logo, pronto, pertinho aí em Berlim. Obrigado por confiar na gente. Vocês eu confio sim. Eu espero poder ter ajudado, ter informado um pouquinho mais e ter trazido um pouquinho mais de força para quem tá na luta também. E é isso, desculpa qualquer coisa, tô na jornada de aprendizado e, enfim, se falei merda, devo ter falado, provavelmente aprenderei com isso. Falando em falar merda, eu já quero dizer pra você aqui, já que eu tô no clima, que seja respeitoso nos comentários. Se não for pra falar nada de bom ou construtivo, exerça o silêncio.